aqui no Japão, mesmo tempo do Japão, 14 anos, né? E os nossos filhos são os velhos. Porque o nosso porquê é maior, né? Mas só que eu queria contar um pouco do meu ponto de vista. Porque quando a gente entrou na Monavi, eu enxerguei que podia dar certo, eu enxerguei a oportunidade, eu pensei nos meus filhos e pensei, a gente fazendo isso e dando certo, aí a gente já vai ficar sossegado, eles vão precisar vir para o Japão. Só que eu deixei para eles fazer. Eu estava com uma filhinha de 2 meses e um menino de 3 anos. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, vou segurar lá. Eu ficava com ele no quarto, com ela pequenininha, e deixei ele estudar. Porque tinha que aprender a apresentar o plano. Então eu deixava ele estudar, ele pegava e sempre estava saindo para fazer as roupas, eu sempre dei força. E ele sempre indo. E de repente o negócio começou a crescer, e a gente começou a ter que alugar um lugar, que nem aqui, e ele começou a ir para frente. E eu vi o desenvolvimento dele. Porque no começo a gente tem várias... Eu apresentei um plano online agora, eu vi que eu falei muito né. E eu lembro dele no começo, ele também chegava né. Mas hoje ele tá um monstro, assim. E conforme foi passando o tempo, e no começo ele definiu o porquê dele em 2 semanas. Eu não. Porque eu achava que o porquê dele, o papel dele era meu. Só que assim, o nosso porquê é igual. Mas só que às vezes um pouco do jeito de ver as coisas é um pouco diferente. Isso que ele se encaixa. Demorou 6 meses para me escrever o meu porquê no papel. O que eu fiz? Coloquei um quadro, coloquei do lado dele. Eu acho que aquele foi o meu clique. Que eu falei, nossa, também sou na vida, né? Então eu tenho que ter o meu. E eu lembro até hoje que eu fui na casa de uma prima dele, né? Que tinha acabado de chegar no Brasil, estava com o nenenzinho. E eu fui com os meus filhos. E eu cheguei lá e comecei a falar com ela. E comecei a falar, e eu estava mostrando o plano. E ela pirou. E eu falei, nossa, eu consigo. Então, aquele momento foi mágico pra mim, né? Eu cheguei em casa super empolgada, falei, nossa, eu mostrei o plano. E ela gostou, e ela quis cadastrar, vamos lá. Então, eu fiquei super animada. E ali eu falei, eu consigo também. Mas só que, assim, eu fiquei um pouco limitada, porque independente das outras, ele aparece mais, né? Porque eu ficava com os filhos e tal. Mas eu comecei a sentir a necessidade de ir lá pra frente também, dar um depoimento, né? E eu fui bem assim, que eu escuto muito de Ron. Eu acho que é os filhos do Beto Carvalho, né? Porque o Beto Carvalho é Ron. Né? E lá fala que, tipo assim, que um casal trabalha junto é desafiante, mas é mágica quando acontece. E eu estou disposta a fazer essa mágica acontecer. E indo para o Brasil agora, nossa, foi demais, ele falou pra gente falar do Brasil. Na hora que eu subi lá em cima, assim, e que a gente contou nessa história, e na hora que eu desci, um monte de mulheres chegaram para mim. Nossa, eu também tenho 2 filhos. Eu queria saber como que você faz para você organizar seu tempo. E eu falei, nossa, e começou um monte de mãe falar comigo. E eu entendi muito, assim, fez muito sentido para mim. Porque, tipo, eu tava... Tipo, é outro paradigma que eu tô quebrando. E eu cheguei para elas e comecei a contar como que eu estava fazendo, organizando, assim, o tempo dos meus filhos, estudando, vendo vídeo, áudio. E eu estou sempre nas opens, né, independente de às vezes estar só lá na portaria. Mas eu estou sempre estudando, então conhecimento às vezes a gente tem, falta prática para mim, né? E quando elas vieram falar comigo e eu poder ajudar, nossa, eu acho que o melhor sentimento é esse, quando a gente consegue inspirar outras pessoas, quando elas falam, nossa, obrigada, eu vou fazer igual você, hoje você me inspirou, né? Então, eu acho que essa é a mágica do nosso negócio, né? E a energia que a gente sentiu no Brasil é demais. Demais, assim, tinham 7.000 pessoas lá em cima. Só que foi a mesma energia que eu senti quando a gente foi para a convenção ali, aqui em Tóquio. Foi a mesma coisa. Só que ali a gente estava em 400 pessoas. Eu tenho certeza que não vai demorar. O dia que a gente voltar lá com 7.000 pessoas, vai ser a mesma energia. Porque a gente é brasileiro e a energia de lá é a mesma daqui. 400 brasileiros fizeram uma energia. Nossa, um barulho absurdo. E eu tenho certeza que se você 7.000 aqui, vai ser igualzinho lá no Brasil. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Morte Perto, eu vi as crianças cantando lá no palco. E até que na hora que elas desceram, eu fui lá pra fora com os meus filhos, eles ficaram brincando com os meus filhos. E eu conversando com eles, vendo o brilho no olho deles, a felicidade deles. Assim. E eu entendi muito que a Monavi não quer ser a melhor empresa do mundo, mas a melhor empresa para o mundo. Ali fez muito sentido para mim e fez um clique assim, que
agora eu estou decidida que eu também vou sair do campo. Então, mulherada, assim, quem está em casal, eu acho que é mágico realmente quando acontece. E a gente tem que se desafiar, porque é se desafiando que a gente vai chegar lá, entendeu? E eu tenho certeza que a gente vai ser diamante, tenho certeza que tem um monte de diamante aqui, e que vão entrar muitos diamantes e a gente vai ser todo mundo lapiado. Então, mulherada, vem pra frente, porque é bom demais essa sensação de quando a gente consegue. A gente tá precisando de mais mulheres, salto alto e batom aqui em cima do barco. Vai ter que cuidar das crianças. Tem um monte de coisa a fazer, né? A gente separou um monte de ideia, até às 7 horas a gente tem o salão, tem que entregar uns 10 minutos antes. E acho que para terminar, fazer mais algumas coisas. A primeira delas, queria saber, todo mundo tem um papel e uma caneta? Todo mundo tem? Tem alguém que não tem? Alguém que me empreste algum aqui? Não quero pegar, quem tiver tem que pegar. Olha, fica a dica, não tem como ir no seminário de treinamento sem caderno, hein? Não tem como ir para um treinamento e para um seminário sem caderno. Sabe por quê? Mais vale lápis pequeno do que uma memória grande. Eu aprendi essa frase. Eu não falo o segredo, e eu falo isso sabe por quê, cara? Eu estou toda terça-feira lá. Eu deveria ter estudado uma coisa. Eu deveria ter estudado lá tudo aprendendo. Eu estou vendo vídeo, eu estou anotando. Eu estou terça-feira no treinamento, eu estou anotando. Você está no meu caderno aqui anotado. Eu fiquei 10 horas no voo dos Estados Unidos para o Japão, fiquei resumindo 2 cadernos que eu tenho inteiros anotados, 2 cadernos inteiros de informação. Por isso que eu cheguei, eu aprendi. Não tem como você estar no treinamento no seminário sem caderno. Não tem. E eles falaram uma coisa que a gente ia fazer no final. E agora já está meio que no final. Vamos fazer o que o Anderson Estrade falou? Escreve o seu porquê. Por que você faz um navio? Escreve uma vez. Por que você faz um navio? E para, que depois você vai escrever outra coisa. Por que você faz um navio?